Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã seja derramado sobre a tua vida, que seja abundante sobre você. Quero pedir ao Senhor nessa manhã que visite o teu lar, que enche a tua vida de paz, alegria, satisfação, regozijo, os frutos do Espírito sejam abundantes na tua vida e que aqueles que estão ao teu redor possam colher muitos frutos nessa vida e também para a eternidade. Desejo a você um dia cheio de bênçãos e alegria ao lado do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 93, o verso 2, onde o salmista Davi diz o seguinte: Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Salmo 93, o verso 2. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac é inigualável. Ele não é um Deus comum. A sua origem é desde a eternidade. Os seus atributos lhe tornam Deus. Eis a razão pela qual nós nessa manhã nos voltamos para Ele com palavras de gratidão, com palavras de regozijo, reconhecimento e satisfação, porque Ele é o nosso Deus. A cada manhã nós renovamos o compromisso de andar ao lado dele, de servi-lo, colocar nas suas mãos todos os nossos planos, os nossos anseios, tendo a certeza que Ele irá nos conduzir por toda a nossa trajetória. Nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. E nessa manhã eu quero convidar você a que possamos juntos aqui diante do Senhor abrirmos a Palavra dele e deixarmos que Ele fale ao nosso coração o capítulo 11 do livro de Juízes. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. A vida de um ser humano ela é composta de altos e baixos, momentos bons e momentos ruins. Nessa vida afetada pelo pecado, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Mas como povo escolhido por Deus para amar ao Senhor, servir ao Senhor, nós precisamos a cada dia santificar o nosso direito de escolha. Diante do sofrimento que muitas pessoas passam na vida, acabam falando que a razão do seu fracasso é em decorrência do seu sofrimento, mas essa desculpa não terá como se justificar diante de Deus. Mas aqui no capítulo 11 do livro de Juízes nós nos deparamos com um homem chamado Jefté, da tribo de Gileade, que era filho de uma prostituta, mas esse homem escolheu servir, amar, ser fiel ao Senhor. Possivelmente a sua mãe, como sendo uma prostituta, permitiu que ele andasse ao lado de muitos homens que não tivessem uma boa influência. Quantas pessoas ruins ele deve ter visto entrar na sua casa? Mas Jefté escolheu amar ao Senhor, servir ao Senhor e fazer a vontade de Deus. Eis a razão pela qual a nação de Israel escolheu seguir a Jefté, porque o seu exemplo, o seu testemunho era digno de ser seguido. Jefté foi expulso da sua casa possivelmente porque havia uma disputa a respeito das terras. Pelo fato de Jefté ser filho de uma prostituta, se ele fosse recebido como sendo um irmão legítimo, ele teria direito da herança do seu pai, Gileade. Portanto, seus meios irmãos o rejeitaram para que ele não pudesse ter direito de herança. Mas enquanto seus meios irmãos lhe rejeitavam, e algumas pessoas da sua tribo também lhe rejeitavam, os céus olhou para Jefté com amor e cuidou dele. Os céus acreditou na integridade de Jefté. Jefté, de fato, era um homem que tinha um coração propenso a seguir as palavras do Senhor. Mas enquanto seus meios irmãos lhe rejeitaram, Deus olhou para Jefté e viu nele qualidades para se tornar um líder do povo do Senhor. Os céus olhava para Jefté e via nele qualidades para poder ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo do Senhor dos amonitas que atormentavam os filhos de Israel. Não é porque você está sendo rejeitado por alguém que Deus não possa usar você. A despeito de como as pessoas olham para você, o que de fato importa é como o céu olha e vê o teu coração, a tua vida. O que nós precisamos fazer a cada dia é buscarmos estarmos puros e santificados diante dos olhos do Senhor. Vivendo dessa forma, nós agradaremos ao Senhor. Quando os israelitas tomaram posse da terra prometida, eles tomaram parte da terra dos amonitas, embora ele não os expulsou por completo. Mas depois de 300 anos, os amonitas estavam advogando o direito da terra que os israelitas tinham tomado. Foi nesse momento que Deus se valeu de Jefté como sendo um juiz
para que pudesse impedir que os amonitas tomassem de volta a terra do seu povo. Tobi era a cidade pela qual os amonitas estavam tentando advogar o direito de propriedade. Juízes, capítulo 11, o verso 30 e o verso 31 diz o seguinte: Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté era um homem de Deus. Por 27 anos, Deus tinha levantado muitos juízes para que pudesse libertar o seu povo. Entre esses juízes, Deus convida Jefté, tira diante de uma família completamente corrompida pelo pecado, para que ele pudesse servir e libertar o povo do Senhor. Fica muito claro para nós que, a despeito da nossa infância e do nosso passado, Deus usa todos aqueles que querem se colocar nas suas mãos. O que importa de fato é um ser humano permitir que Deus use a sua vida. O nosso futuro depende das escolhas que nós fazemos a despeito dos erros e do passado pelo qual nós somos formados. Há quantas pessoas que tiveram uma infância triste e dolorosa, mas escolhem jogar o passado para trás e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Jefté tomou essa escolha na sua vida e Deus o abençoou grandemente. O fato é que Jefté faz um voto a Deus. Ele iria sair para a batalha para lutar contra os amonitas. E se Deus lhe concedesse a vitória, no seu retorno, o primeiro ser vivente que saísse à sua frente da sua casa, ele ofereceria a Deus em holocausto. Mas, para sua tristeza, o primeiro ser vivente que saiu da sua casa quando Jefté voltou foi a sua filha. E Jefté tinha votado a Deus em oferecer em sacrifício. Nós precisamos aborrecer a ignorância de Jefté com respeito às leis de Deus. O Senhor nunca se agradou de sacrifício de seres humanos. Na palavra de Deus nós não encontramos nenhuma referência ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, pedindo para que os seus filhos pudessem sacrificar um ser vivo. Mas Jefté era desconhecedor da palavra do Senhor e ele teve que ir até as últimas consequências do seu voto. Nós aborrecemos completamente a atitude de Jefté, porque essa não era a vontade de Deus, mas nós podemos ver que era um homem fiel a Deus, era um ser humano de palavra, e diante da luz que ele possuía, ele levou a cabo todas as decisões que tinha tomado na vida. Nessa manhã, eu e você, nós precisamos entender uma coisa: nenhum voto deve ser obrigatório diante do Senhor, porque não é diante de votos que nós conquistamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por isso que nós precisamos, antes de tomarmos o nosso voto, termos a certeza que o nosso coração está feliz e com a nossa atitude nós também iremos agradar ao Senhor e a nossa família também. Esse é o desejo de Deus quando um dos seus filhos toma um voto diante de Deus. Uma segunda coisa: o sacrifício de seres humanos não é agradável aos olhos do Senhor. Somente Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e o seu Pai permitiu para que pudesse pagar o preço dos nossos pecados. Somente o sangue de Jesus verdadeiramente poderia nos libertar da condenação da lei, da morte eterna. Eis a razão pela qual o céu permitiu que Jesus Cristo morresse. Mas Jesus Cristo hoje está vivo. Hoje não é mais necessário a morte de cordeiro, nem muito menos a vida de um ser humano. Uma terceira coisa: o sacrifício agradável hoje, aos olhos do nosso Deus, é o sacrifício vivo. É uma renúncia do eu, é sacrificar a nossa vontade para seguir ao Senhor, é deixar de lado o nosso eu e permitirmos que Cristo conduza a nossa vida por completo. Este é o verdadeiro sacrifício que o céu espera que cada um de nós nessa terra possamos praticar. Nós não podemos nos esquecer que todos os juízes, Deus o usava de uma forma poderosa. O Espírito de Deus se apossava dos juízes e eles tinham uma força física maior do que as outras pessoas. Eles tinham uma visão espiritual maior. Deus os capacitava para que eles pudessem ter forças o suficiente para que pudessem conduzir e liderar o povo do Senhor. Mas nessas circunstâncias, mesmo Jefté tendo feito um voto, embora o Espírito do Senhor estivesse sobre a sua vida,
Mas vale a pena ressaltar nessa manhã que o Espírito do Senhor não obriga um ser humano a fazer as suas escolhas. Ele o capacita, ele dá discernimento, mas somos nós que decidimos o que devemos fazer. Embora o céu soubesse o que deveria ser feito, mas as escolhas quem deveria tomar era Jefté. Nós não podemos nos esquecer nos momentos que nós estamos vivendo. Deus derrama o seu Espírito sobre a nossa vida. Ele fala ao nosso coração, mas sou eu, é você que devemos fazer as nossas escolhas diárias. É claro que cada um de nós depois teremos que pagar o preço das escolhas que nós fazemos, como Jefté também teve que pagar das consequências pelo voto tomado e pela escolha tomada na sua vida. No versículo 35 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a Bíblia fala que Jefté rasgou as suas vestes. Era uma expressão de tristeza profunda. Era um reconhecimento que tinha tomado uma atitude tola. E Jefté expressa diante da sua família e de todas as pessoas que tinha feito um voto precipitado. Cumprir um voto pecaminoso é pecado diante do Senhor. Juramentos e votos ilícitos que o céu não aprova, se forem feitos, é melhor não cumpri-los. Porque se cumprirmos, as consequências em cumprir serão muito piores. No calor da emoção é possível que nós possamos em algum momento fazermos algum voto que desagrada ao céu ou um voto ilícito, mas é melhor não cumprirmos do que cumprirmos, porque se cumprirmos um voto ilícito, as consequências serão piores. Por isso que é melhor, antes de tomarmos um voto, orarmos ao Senhor, conversarmos com a nossa família, avaliarmos as decisões, para que depois de então termos tomado o voto, nós possamos cumprir. Vivendo assim, tenha certeza que a bênção do Eterno estará sobre a nossa vida. O versículo 37 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, fica evidente para nós que em vez de Jefté tirar a vida da sua filha, ele fez um segundo voto. Ele construiu um quarto à parte da sua casa e deixou que a sua filha vivesse ali por todo o restante da sua vida. Ela não mais teria direito de contrair casamentos, ela não mais poderia se tornar mãe, e ela então pede para que o seu pai e a sua família chore a sua virgindade. Era um sofrimento terrível para uma moça naquela época saber que não poderia se casar, porque de fato o valor da mulher se dava pela quantidade de filhos que ela poderia dar para o seu esposo. Mas a filha de Jefté, diante desse voto do seu pai, teve que viver o restante da sua vida reclusa num quarto, pelo voto precipitado que o seu pai tinha tomado. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 11 do livro de Juízes, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Não importa as nossas origens, eu não posso negar que as nossas origens não têm uma influência sobre a nossa vida, mas quando nós olhamos para a vida de Jefté, vemos filho de uma prostituta, possivelmente deve ter tido a influência de muitos homens que foram à casa da sua mãe, de muitas outras pessoas ruins. Jefté cresce com um caráter nobre, ao ponto de assumir uma postura diante de Deus que a sua filha deveria morrer, mas ele não violaria o seu voto. Viveria uma vida fiel ao Senhor. Diante da morte da sua filha, ele opta em tomar um segundo voto, mas não deixaria de cumprir com a sua palavra e honestidade diante de Deus. Diante do testemunho do juiz Jefté, você, a cada dia, nós precisamos buscar agradar ao Senhor. Nós precisamos cumprir os propósitos do Senhor. Jefté conhecia o Deus de Abraão. Jefté conhecia o Deus de Isaac. Nós precisamos nos aproximar e conhecermos melhor o nosso Deus para que a cada dia nós possamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Quero nesse momento convidar você para que nesse momento nós possamos elevar a Deus uma prece e pedir a Ele que a cada dia nos leve a termos um coração segundo o coração do nosso Deus, que nós possamos viver a cada dia de acordo como o Senhor deseja que nós possamos viver. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nos conceda um coração semelhante ao Teu, um coração íntegro, puro, justo, que busque a cada dia fazer a Tua vontade. Fica conosco no decorrer desse dia, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você. Sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.